Boa tarde, galera. Boa tarde, ouvintes da Rádio Experimental Falcon. Está começando mais o programa de hoje, segunda-feira, dia 21 de outubro de 2019. E hoje a gente vai repercutir vários assuntos, vários destaques, começando pelo vôlei com o nosso amigo Matheus Nascimento. Muito obrigado, Vinícius. Esse aqui que é um programa experimental, apresentado pelos alunos do curso de comunicação da Marta Falcão. E agora vou falar um pouquinho sobre o vôlei, sobre essa campanha. Antes de começar o vôlei, a gente apresenta aqui todo mundo. Ótimo. Paula, nossa produtora, nossa apresentadora também. Muito boa tarde, Paula. Boa tarde, gente. Nicolas Pachuba, presença aqui já conhecida no nosso programa, sempre compartilhando das suas ideias com a gente. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, obrigado aí, pessoal, por mais uma vez estar aqui com vocês. E vamos comentar aí sobre tudo. E aqui do meu lado ele, né, o indispensável Ronaldo Martins, seus comentários maldosos, cheios de venenos, cheios de parcialidade, mas está sempre aqui com a gente, Ronaldo Martins. Muito boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, amigos da Falco Esporte. Estamos aí mais uma vez. Vamos desenrolar tudo o que aconteceu aí no Brasileirão. É uma honra estar aqui com vocês e vamos comentar sobre tudo aí. Matheus Nascimento, é com você. Pois é, tivemos uma campanha maravilhosa da seleção brasileira, como já foi dito no programa anterior. E dessa vez fecharam com 100% de aproveitamento em cima da seleção da Itália, que teve uma campanha vergonhosa, terminando em apenas 7º lugar. A única seleção de destaque na qual ela ficou na frente na classificação foi o Canadá, conseguiu ficar atrás até da Argentina. E o placar foi o seguinte: 25-20, 25-22 e 25-15. Foi um massacre da seleção brasileira que jogou com os reservas. E eu queria exaltar mais uma vez o trabalho do técnico Renan, porque substituir Bernardinho depois de 16 anos não é nada fácil. Eu concordo. Acho que o Bernardinho foi um cara que moldou a mentalidade vencedora da seleção. Fico muito feliz, o vôlei no Brasil continua muito forte, como sempre. E se Deus quiser, a gente vai continuar ganhando títulos, chegando forte em Olimpíadas, chegando forte nos Mundiais. É isso que a gente espera. Futebol feminino. A France Football divulgou nesta segunda-feira a lista de 20 jogadores concorrentes à Bola de Ouro feminina, com a presença quase que marcada, né? Presença já garantida da brasileira Marta, como a única representante do país, infelizmente, mas também muito parabéns por ela estar lá novamente. Já é a 10ª convocação dela seguida, né? Consecutiva. E aqui você vê mais um exemplo de que como ainda é necessário uma certa luta por direitos melhores nas condições de trabalho. No caso da norueguesa Ada Hegerberg, que foi vencedora do ano passado. Pois é, venceu ano passado, ia disputar a Copa do Mundo pela seleção da Noruega, mas desistiu. Por quê? Porque ela realmente não queria saber de uma federação de futebol que não respeitava tanto a seleção feminina quanto a masculina. E ela exigia condições melhores, já que são precárias no setor de treinamento para a equipe feminina. E continuando, nós temos mais três indicadas, que são da seleção americana, que deu um show, ainda no show dele do ano passado, né? E aqui vai os nomes delas, vamos lá. Alex Morgan, Rose Lavelle e Tobin Teed. Essas 3 jogadoras que se destacaram na seleção da FIFA, na última premiação, novamente vão concorrer, mas dessa vez a Ada parece que vai se consagrar dessa vez de novo. Certo, muito obrigado, Matheus. Vamos falar de um momento mais esperado agora, NBA. Amanhã, finalmente, graças a Deus, vai começar a temporada que eu tanto esperei. 4 longos meses de espera. Eu que sou um fã assíduo de NBA, de basquete sobretudo. Amanhã a gente já começa com um jogo muito importante, né? O Los Angeles Lakers enfrenta o Los Angeles Clippers. É um clássico um tanto quanto, né? Um pouco sem tradição, porque o Los Angeles Clippers não tem nenhum título de NBA, não tem nenhum campeonato, já embora o Lakers tenha 16. Mas é um clássico, porque esse ano é diferente. O Los Angeles Clippers vem muito forte, vem com uma dupla que pode sim chegar ao título da NBA, que é o Kawhi Leonard e o Paul George. Além disso, também tem um time muito forte defensivamente. Patrick Beverley tem o melhor sexto homem da liga, que é o Lou Williams. E vamos começar com esse clássico que vai se repetir no Natal também. É uma estratégia da NBA começar com grandes jogos. E também na rodada de Natal, que é uma grande força, colocar esses jogos de novo, esses grandes jogos, esses grandes clássicos. Vamos ver como é que o Clippers vai sair. Vai enfrentar o Los Angeles Lakers de LeBron James. Vinícius, tenho só uma dúvida aqui. Depois que o Zion Williamson recebeu aquele
aquele, como é que eu posso dizer, aquele gancho, aquelas 8 semanas de recuperação por causa de lesão, teve alguma atualização na situação dele? Ainda não, né? O Zion Williamson é um problema porque é muito triste, né, o que aconteceu com ele, porque muitos especialistas já previam isso, né, devido ao seu peso, em comparação com a sua altura, né, é um jogador muito pesado. Muitos especialistas já previam que ele ia sofrer com lesões no joelho caso ele não fizesse uma adaptação no seu jogo, né? Então, é lamentável, ele vai ter que passar esse período de gancho mesmo. Vamos ter que esperar mais para ver o Zion Williamson em ação. Porque segundo o departamento médico são 8 semanas ainda. 8 semanas é muito jogo, Você pensar que um time faz o quê? 3 jogos por semana, 4 jogos por semana? Dá 24 oportunidades perdidas. São 24 jogos, né? De 82, é muito jogo que ele vai perder. E é só a primeira lesão, então a gente fica triste. Mas também vamos ter aí um clássico. Eu não acho que o New Orleans Pelicans seja um time contender para brigar até pelos playoffs mesmo, porque a Conferência Oeste está muito disputada, né? Tem times muito fortes que vão brigar pelos playoffs, e nos playoffs vai ser briga de cachorro grande. Aí nos 3 dias seguintes, mais 6 partidas, né? Boston e Philadelphia 76ers, que é um clássico da Conferência Leste. Dispensa apresentações desses dois times. Lembrar dos anos 80, Larry Bird, Dr. J. É um clássico. O Boston com um time forte, o Philadelphia mais ainda. Eu acredito que o Philadelphia é favorito. Nuggets e Portland, Milwaukee e Houston Rockets. Um grande jogo. O MVP do ano passado, Giannis Antetokounmpo, enfrenta os 2 últimos MVPs, Harden e Westbrook. Vai ser um grande jogo. E a gente vamos esperar para ver como é que vai ser essa dupla do Houston também, que me agrada muito. E esse outro jogão aqui, o Clippers contra o Golden State Warriors. Depois, né, vai ter os o Clippers é favorito, na minha opinião. O Golden State tem um time bom, mas ainda sem o Klay Thompson. Vai depender muito do Stephen Curry, que para mim é um forte candidato a MVP desse ano, tendo em vista que ele vai ter que carregar o seu time, e para mim vai vir com 32, 34 pontos de média. Mas eu acho que o Clippers vem para brigar pelo primeiro lugar da conferência, junto com o Los Angeles e junto com o Houston Rockets. Pois é, depois disso, fechando aqui a rodada, nós temos Dallas Mavericks, o Pelicans jogando novamente contra eles, e Utah Jazz versus os Lakers. Os Dallas Mavericks é um time que me agrada muito. Luka Doncic, que foi o novato do ano passado, o Kristaps Porzingis voltando de lesão, time que me agrada muito. Vamos ver o que eles vão conseguir produzir ali na conferência. Espero que consigam chegar no playoffs, ainda embora eu acho que vai ser uma disputa muito forte pelos playoffs esse ano. Mas eu espero que consigam chegar sim. O Utah Jazz com um time um pouco mais fraco esse ano, né? Vamos ver o que o Quinn Snyder consegue fazer. E o Golden State Warriors eu acredito que consiga chegar nos playoffs sim, embora não tanto com aquele destaque de antes, mas consegue chegar, tem grandes jogadores. Um dos favoritos pra conquistar aí o campeonato? Não, o Golden State esse ano não. Pode chegar longe, mas acredito que o Los Angeles Lakers, os Los Angeles Clippers, até mesmo o Houston Rockets, são times que estão mais bem estruturados para vencer o Golden State, porque o Klay Thompson vai voltar no meio da temporada. O fim da dinastia, Vinícius? Pode ser. Eu acho que sim, né? Eu acho que o Kevin Durant já previa isso. O time já vinha apresentando certas dificuldades nos últimos anos, no último ano principalmente, quando perdeu pro Toronto. Mas acredito que ainda é um time que pode dar trabalho para muitos outros times, até no playoff. Acredito que o Stephen Curry, o D'Angelo Russell, o Klay Thompson quando voltar, o Draymond Green, podem dar trabalho para qualquer time, mas eu acho que para vencer um campeonato é preciso um pouco mais, como tinha o Kevin Durant. E espero que consigam ainda chegar nos playoffs, fazer grandes jogos, e é um grande time, grandes jogadores que merecem ainda ter o seu destaque. Pois é, saindo das quadras, agora vamos para os gramados, falar da rodada do Brasileirão. Eu já vou mencionar aqui um jogo, não sei se é tão especial assim, mas eu considero um jogo entre Fortaleza e Grêmio. O Grêmio jogou com o time reserva, né? E foi uma ocasião especial porque era o 101º aniversário do Fortaleza, com o 100º jogo do Rogério Ceni à frente do clube. Foi uma vitória de 2-1 e o Fortaleza só precisou de 6 minutos no primeiro tempo para garantir esse resultado e resistir aos ataques do Grêmio durante toda a partida. Eu queria que a Paula comentasse sobre o Grêmio, porque ela deve estar bem atenta aos jogos do Grêmio nesses últimos jogos do Brasileirão. Antes da gente começar esse programa aqui, ela estava um pouquinho emocionada. Pode explicar melhor, por favor, Paula? A partida contra o Fortaleza do Grêmio, né, foi
uma partida bem já esperada por conta dos reservas, né? O Grêmio levou a sua maioria os reservas, poupando já para a partida da Libertadores na quarta-feira contra o Flamengo. Eu esperei que o Grêmio fosse segurar ali o placar, fosse levar de 1-0. Não esperava essa reação do Fortaleza, mas ele veio com bastante garra, buscando mesmo a vitória. Então foi uma boa partida para mim, foi um jogo legal para se ver, né? E não ficou triste. Que partida que fez o Wellington Paulista, hein? Fez um gol e uma assistência, né? Partidaça dele. E o Grêmio com o time reserva, né? Se preparando aí pro jogo de quarta-feira. Não conseguiu, né? E o Rogério Ceni tem fazendo um trabalho espetacular na frente do Fortaleza, hein? Depois que ele voltou, o time conquistou algumas vitórias. E dentro de casa é sempre perigoso. O Rogério Ceni, que já conhece bem o elenco ali do Fortaleza, e desde a volta dele, o time vem buscando uma reação no campeonato, né? Essa vitória em cima do Grêmio foi bastante importante para a equipe. O Grêmio, como já foi dito, com a equipe dele reserva, já avisando o jogo de meio de semana da Libertadores, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas esse Fortaleza venceu bem, com notoriedade, conseguiu segurar ali os ataques gremistas. Uma bela vitória. Bom, eu vou comentar aqui, eu acho que o trabalho do Rogério Ceni é sensacional, como o Ronaldo falou, dentro de casa um time muito forte, impôs muita dificuldade ao líder Flamengo, não conseguiu vencer o Flamengo, ele buscou forças para virar no final, mas mesmo assim o Fortaleza mostrou sua força, mostrou que pode jogar de igual para igual com qualquer time dentro de casa, e o Rogério Ceni é aquilo lá, né, mentalidade vencedora e só visa a vitória. A gente já pode debater aqui mesmo sobre poupar jogadores, né? Ao contrário do que o Flamengo, o Grêmio fez, né? O Flamengo foi com o time titular. E o que vocês acham? Poupa ou não poupa? Vai com o time titular mesmo e busca a vitória? O que vocês acham? Bom, eu acho que o Jorge Jesus tá certo. Não tem que poupar, não. Principalmente porque você tira o ritmo dos jogadores, você tira o entrosamento, e eu acho que ele pensa muito nisso também, né? No ritmo. Se os jogadores estão bem, não estão com dor, não estão a ponto de sentir uma lesão, bota pra jogar, joga. Porque o jogador tem que jogar. E manter o ritmo do time, manter o entrosamento. O Jorge Jesus faz muito bem. Eu acho que até por isso o Flamengo mantém um nível tão alto em todos os jogos. Olha, só lembrando aqui que essa rotina de não poupar jogador é muito importante quando você tem um departamento médico que é totalmente competente. O Flamengo já foi muito zoado, criticado e alvo de até retaliação da própria torcida por conta disso. E isso pesava começando pelo goleiro e até o atacante. E isso complicava muito a situação. Depois que houve uma melhoria no orçamento, isso garantiu mais investimento para o clube também, né? Tanto é que o Rafinha e o Arrascaeta estão confirmados, né? Mas até vésperas da partida estão ali já. O Diego Ribas, era previsão de 90 dias fora, já voltou, né? É muito importante isso para o clube também, né? O departamento médico, porque você não perde suas principais estrelas durante a temporada e abaixa o nível do seu time. O Flamengo tá de parabéns nesse investimento que fez. Hoje, em termos de eficiência, né, a gente não pode falar porque a gente não é médico, não conhece o que acontece lá dentro dos clubes, mas o que a gente vê em termos de eficiência é o melhor departamento médico do Brasil hoje, recupera mais rápido seus jogadores. O Rafinha já está, né, provavelmente vai jogar, já está jogando com a máscara, treinando com a máscara, o Felipe Luiz já voltou um jogo antes, o Arrascaeta já provavelmente vai estar à disposição, então é algo incrível, o que faz o departamento médico do Flamengo. Detalhe, foi só a gente falar da recuperação do Diego, isso aqui se animou. Pode falar. Tá empolgada? O Diego é uma pessoa que eu levo no meu coração, né? Conheço o Diego há anos e torci muito pela recuperação rápida dele. Porém, não quero que ele jogue esse jogo, né, contra o Grêmio. Prefiro que entre o Arrascaeta no lugar dele. Até mesmo como a gente fala, pelo ritmo de jogo, né? O Diego tá muito mais tempo sem jogar e o Arrascaeta, ele tem um entrosamento muito maior com a equipe. Quando a gente fala em poupar jogadores, é uma tática bem antiga dos técnicos brasileiros mesmo, né? Diante de quando estão em várias competições, poupar alguns jogadores para numa decisão, tá com um time ali completo, sem lesões, sem cartões, né?
Mas o Jorge Jesus, inclusive a gente vê muitos comentaristas falando, muitos memes na internet, né? Dizendo por que ele não poupa esses jogadores. E eu acho muito importante mesmo essa colocação de entrosamento de time. Eu acho que ele não perde, né, essa sequência aí que vem dando pro time. Nessa questão de poupar jogadores, o Renato Gaúcho vem fazendo isso com o Grêmio temporadas passadas já, e vem mantendo, né, esse revezamento de Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Muita gente dizendo até que ele não dá preferência pro Brasileirão, mas o Grêmio tá sempre, como o Vinícius já comentou aqui em programas passados, sempre ali em cima, sempre beliscando uma vaga. Então é uma estratégia que técnicos brasileiros já vem usando e que o Renato consegue cadenciar bem ali, o Grêmio sempre se mantendo firme na disputa. Eu concordo. O Renato faz muito bem isso, mas é questão de preferência também, né? E com o Grêmio tem dado certo, né? Mas eu entendo também o lado de quem faz isso, de quem poupa jogadores, porque você sofre muito com lesão e às vezes a lesão nem é sempre muscular, né? Às vezes o jogador toma uma pancada, torce um tornozelo e você não quer que ele aconteça isso num jogo que talvez não seja o jogo mais importante do ano. É um Grêmio e Fortaleza no domingo, né? E você tendo uma semifinal na quarta-feira. Lembrando que o elenco também do Grêmio é muito mais enxuto. Se o Flamengo, por exemplo, se o Arrascaeta se machucar, por exemplo, você tem o Diego voltando, que é um bom jogador, é um jogador extremamente técnico. Pode substituir o Arrascaeta tranquilamente. Você tem o Vitinho, você tem o Gerson. Tem peças mais qualificadas ali no banco, né? O Renato, se ele perde o Everton, o que ele vai fazer? Isso até quebra ele, né? Essa tática do Jesus de não poupar jogador, somado à técnica que ele desenvolveu com jogadores de todo o time se mexer em marcação com ou sem a bola, eu poderia dizer que é uma evolução de uma tática que o Mourinho nunca conseguiu aperfeiçoar. Lá trabalhando no Manchester, ele tentava fazer o seguinte, ele sempre tentava fazer no primeiro tempo com que o time tivesse uma marcação pesada e não desse folga para os jogadores adversários. Só que ele não conseguiria trabalhar o desgaste dos jogadores. O Mourinho, ele conseguiu melhorar todo esse sistema e garantir toda, como eu posso dizer, uma qualidade melhor dos jogadores em recuperação de lesões. O Mourinho, pra mim, não tem nada de revolucionário, embora seja um cara que eu admire muito. E tem razão, né? Mas o Mourinho, acho que alguns técnicos inspirados no Mourinho, a gente tem aí Fábio Carille, Felipão... Embora eu acho que o Mourinho que deva ter se inspirado no Felipão, porque o Felipão já é vencedor desde a década de 90. Tem algum inspirado nele em questão de temperamento? Renato Gaúcho. Mas o Mourinho é bem mais explosivo. O Mourinho... O Mourinho Bom, não sei, cara. Daí uma série de conversa de eu acho que ele tem um estilo próprio. Vamos falar aqui do próximo jogo? Cruzeiro e Corinthians 2-1. Rapazes, vocês esperavam esse resultado? Não. O Corinthians tomando dois gols em casa pro Cruzeiro, não. Não esperava. O Corinthians que tem a fama, né, de ter uma defesa muito boa, acabando tomando 2 gols dentro de casa. Do Cruzeiro que era... Do Cruzeiro que não vem fazendo uma campanha muito boa, tanto é que com a vitória saiu da zona de rebaixamento. Surpreendente o placar dentro da casa do Corinthians, hein? Não foi um placar, né? O Cruzeiro jogou pra vencer, amassou. Não, foi um placar ali construído em cima de erros. E o Cruzeiro saiu vitorioso, né? Virou o jogo, a segunda virada que o Corinthians toma. E o Cruzeiro, pra mim, vai ficar ali, né? Vai brigar pra não cair até o final. Embora os jogadores já tenham se empolgado, já estão pensando em Sul-Americano, eu acho que o Cruzeiro tem que baixar a bola. Foram 2 vitórias bem, né? Lembra que a gente criticava bastante o elenco por conta da situação do técnico? Sim. Pois eles estão sentindo na pele pouco a pouco. Começaram já a divulgar mais os relatos deles sobre dificuldade para dormir, tomar remédio para ansiedade, alguns até com princípio de depressão.
Mas alguns não dá pra confirmar 100% de certeza também. Ano passado, quando ganhou a Copa do Brasil, não tinha ninguém em depressão, tava todo mundo tomando cerveja na saída do gramado. É jogar a bola direito, meu amigo, que não vai ter depressão, não vai ter nada disso. Os caras ganham muito pra jogar, eles têm que chorar. Quem tem depressão mesmo é o torcedor. Não tem que chorar. O torcedor que tem depressão, o torcedor que vai lá à noite, na noite de fria lá de Belo Horizonte, paga ingresso pra ver um time ridículo jogar dentro de campo e ainda derrubar o seu treinador. Esses jogadores tinham que pedir desculpa pro Rogério Ceni por tudo que fizeram com o cara. Com certeza derrubaram ele. Não tem nem o que falar. Pois é, sobre o Corinthians eu tenho a dizer o seguinte, vou só repetir uma frase que não tá associada ao Carille, mas acabou sendo. Abre aspas. Se eu começo o jogo com 1 ponto, por que eu preciso de mais 2? E logo depois disso, da derrota do Corinthians, começou a circular um monte de meme, até montagem de página esportiva divulgando a demissão do Carille. Mas era pegadinha, logicamente, porque eu não sei até quando a torcida vai ter paciência com o Carille. Mas demitir ele nesse momento do campeonato é meio complicado. Também acho. Demitir o Carille, não. Não tem nem cabimento essa possibilidade. Continua com o cara, o time tá em 5º. E eu agradeço essa vitória do Cruzeiro aí. Botou o São Paulo no G4. Botou o São Paulo no G4. Vamos chegar já no São Paulo. Vamos falar agora de Vasco, Internacional e Vasco. 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 Surpreendente essa vitória do Com Vasco certeza. Fora de casa, né? Contra o Internacional, que é uma boa equipe, apesar da má fase, né? Que vem vivendo. Olha, O professor dando uma aula tática lá. Deu um nó tático, hein? Tático em cima da equipe do Internacional e conseguiu essa vitória aí. Apesar de ter ter tido um gol anulado da equipe do Internacional. Um golaço por sinal do D'Alessandro lá. E bem anulado pelo VAR, na minha opinião. E a gente tem que parabenizar também o Vanderlei Luxemburgo, né? Pela campanha que ele vem fazendo. Em grande parte disso é por fatores que ele vem empenhando, né, dentro do campo. Então até sonhando já em G4, hein? O que vocês acham? Não, olha, se o Flamengo uma vez conseguiu deixar vice-lanterna pra ser 3º colocado, não acho impossível, não. Eu acho que a Paula devia comentar sobre o rival, né? Pois da chance de ela... Fale sobre o maior rival. Assim como o Ronaldo fala sobre o São Paulo. Eu assisti Mas o jogo. o que eu comento aqui tem justificativa, tem embasamento. Daqui a pouco a gente vai ler daqui a pouco a gente vai ver a tabela aqui. Você vai ver quem é que tá entre os 4 primeiros. Eu assisti o jogo, né? Antecedeu a partida aí do Fla-Flu. Então eu assisti o jogo do Internacional com o Vasco. O pênalti, né? O gol que foi anulado ali, eu tô com o pênalti do Gabigol aqui na minha mente. Tá rodando aqui. Daqui a pouco Não, a gente fala. eu escrevi. Vai chegar. Eu tava escrevendo sobre ele ainda há pouco, né? Falando aí. Mas enfim, eu assisti e o gol do D'Alessandro foi um gol muito, muito bonito mesmo. E eu achei muito feia a conduta dos jogadores ali pressionando o árbitro, né? Na hora que ele anulou o gol. Enfim, foi uma conduta muito errada na minha visão dos jogadores do Inter. Mas o Vasco jogou muito bem, buscou a vitória. Então eu acho que é parabenizar mesmo a equipe, a tática e foi um bom jogo. O Luxemburgo dando a volta por cima, fazendo um grande trabalho, né? Chegando a ser convidado, né, para treinar o próprio Internacional. Que acabou recusando, né? Seria muito ruim pra ele agora, né? Sair pro Internacional. Seria, eu acho que, né, ir contra essa revolução na carreira que ele tem feito, né? E correr o risco de chegar num time instável e jogar tudo que ele conquistou no Vasco agora fora. O Vasco era um time dado como morto no Campeonato Brasileiro. É verdade. Todo mundo ali comentando, né, pra brigar, que o Vasco ia brigar ali pra fugir, né, da zona de rebaixamento e tudo mais. E a gente vê, né, que tá dando a volta por cima, já ali... E a gente sente o trabalho do Luxemburgo dentro de campo, né? Não é um negócio, o Luxemburgo tá só... Os jogadores estão dando a vida e o Luxemburgo tá só... Não, a gente sente o trabalho tático dele no time, a escalação, o treinamento, o sistema de jogo. A gente sente um trabalho do Luxemburgo e eu fico muito feliz, né? Porque é um técnico muito querido aqui no Brasil. A postura dele tá bem menos explosiva, tanto que ele tá se dando o trabalho de colocar terno. Nos primeiros 5 jogos ele trazia o uniforme do Vasco mesmo, ficava gritando a cada 5 minutos. Passava mal pra caramba ele. E
continuando essa questão de técnico, o Internacional até fez uma proposta para ele, depois dessa derrota, porém, eu creio que ele não aceitou que continuar no Vasco. É o lema, o inimigo do meu inimigo também é meu amigo. E o Inter acabou acertando agora há pouco com o Zé Ricardo. O que vocês acham dessa contratação? Eu não acho que tem o perfil do Inter, né? Tava comentando isso com os meninos antes, não tem um perfil do Inter, um técnico ali que ainda não despontou ali pro futebol brasileiro. Teve algumas participações boas, né, em alguns momentos, mas até agora nada que seja assim de se vangloriar. Não tem o perfil do Inter, um técnico defensivo, extremamente preocupado com a defesa. Os grandes times do Inter, que eu lembro, tenho uma lembrança amarga dos grandes times do Inter de 2006, 2010, são times que são técnicos, né, tinham ataques rápidos, times que jogavam pra cima, técnicos no meio campo, tinha o D'Alessandro, tinha o Rafael Sobis, tinha o Fernandão, atacantes muito técnicos, não era um time defensivo, era um time que jogava pra frente, que marcava muito forte, mas que era um time que atacava sobretudo, e eu acho que o Zé Ricardo não tem o perfil, mas não acho que ele seja um mau técnico, não, acho que ele seja um bom técnico, teve trabalhos bons, eu acho que foi demitido injustamente do Fortaleza? Do Vasco. Do Vasco, acho que foi demitido injustamente do Vasco. Mas eu desejo sorte pra ele. Vamos falar de Atlético Paranaense e Palmeiras? Vamos falar, né, antes da gente falar do Avaí São Paulo e terminar com o Flamengo, vamos falar do Palmeiras. O Ronaldo vai começar falando... eu começo com uma reflexão, né? Reflexão ácida. Reflexão do Ronaldo, a gente escuta. Retrovisor? Galera, difícil, sim. Impossível de forma alguma. Após a rodada, né, o Flamengo abriu 10 pontos para o Palmeiras e faltam 12 rodadas, certo, para terminar o campeonato. E o futebol, assim como a vida, é uma caixinha de surpresa. Uma hora a gente tá em cima, outra hora a gente tá embaixo. E tem muita água para rolar até o fim do campeonato. Eu acho que o Flamengo, independente do que aconteça daqui pra frente, vendo um comparativo, fazendo uma análise das 26 rodadas que já passaram, o Flamengo, na minha opinião, merece, sem dúvida nenhuma, ser campeão brasileiro. Independente do que aconteça daqui pra frente, pra mim o Flamengo já é merecedor de ser campeão brasileiro, pelo que jogou, pelo que apresentou. E o Palmeiras, né, tem um grande time, mas... Lembrando que no ano passado o Palmeiras estava numa situação muito parecida. Né? O Palmeiras passou... O Flamengo tá 14 jogos invicto, o Palmeiras passou 17. E os torcedores... Aí, a mesma situação, né? Os torcedores contrários já falando Palmeiras campeão, tudo que a gente tá vendo hoje em dia, né, com o Flamengo. Exatamente, o Palmeiras também na semifinal de Libertadores. Então foi uma situação muito parecida, embora eu não tenha visto... muitos comentaristas falando que o Palmeiras era o maior time dos últimos 20 anos. Mas então... Eles já estão pegando pesado demais, né? O Flamengo exagerando. O Flamengo merece, sem dúvida nenhuma, o título brasileiro, pra mim, e correndo o risco de fazer a maior campanha da história dos pontos corridos, vamos ser sinceros. Ele tem 64 pontos, faltando 12 rodadas. 12 rodadas são 33 pontos, ele pode chegar a 90 pontos. Tem aquela questão também, né? Não vai ganhar todas as 12 rodadas, mas ele pode passar dos 82 pontos e fazer a maior... Pode tranquilamente. Mais otimista do flamenguista, acho que ele vai ganhar. Quanto maior o voo, maior é a queda já. Mas eu acredito que pode sim fazer a maior campanha da história dos pontos corridos. Agora vamos ouvir a resposta da Paula ao Ronaldo. Tá repreendido em nome de Jesus. Não vai ter queda, não. A meta aí é despontar cada vez mais e não enxergar mesmo ninguém no retrovisor. Ainda bem que os dois estão separados aqui. Mas falando mais aqui um pouco sobre o jogo, não foi um jogo muito esperado, né? Tipo, o Atlético Paranaense dentro de casa, como eu já comentei aqui com vocês diversas vezes, é um time muito bom, um time que dá trabalho pra quem vai lá jogar contra eles. E quanto ao Palmeiras não foi diferente. Pro Palmeiras, que tá brigando pelo título, teve um gostinho amargo, né, esse empate. Mas se for fazer uma análise bem assim, aperfeiçoada, um pontinho fora de casa... Até que não foi dos males o pior, hein? Saindo, né, atrás do placar, foi lá e conseguiu o empate.
Pois é, mas não pode ficar mais vacilando no empate. Não, mas é isso que eu tô comentando com vocês, estão entendendo? Bom, teve um time aí que alguém aqui falou que não era digno, não era digno de estar entre os 4 primeiros, que foi lá na Arena da Baixada e arrancou 3 pontos. Olha, né? Quem foi? Quem foi? Não sei, a gente vai chegar... Agora vamos falar do São Paulo ganhando do Avaí, o já condenado Avaí. Foi eu posso falar porque eu assisti o jogo e prestei muita atenção. Foi um jogo ridículo. Vou ser sincero, né? Foi um jogo ridículo onde São Paulo ficou com um jogador a mais a partir dos 18 minutos do primeiro tempo, numa entrada não maldosa, mas muito forte do atacante Brenner em cima do Bruno Alves. Daniel Alves me salvou ali no Cartola, hein, Vinícius? 11 pontos. Uma assistência, né? Cara, o que me deixou muito revoltado foi os comentaristas de arbitragem de um certo canal esportivo falando que não era lance para vermelho a entrada do Brenner no Bruno Alves, né? Sendo que o VAR chamou, a jogada prosseguiu, o VAR chamou, o árbitro foi ao vídeo, olhou, analisou a jogada e decidiu dar o vermelho, mas tem uma certa má vontade com o São Paulo, assim, alguns comentaristas esportivos que eu vejo de renome por aí. Pois é, né? A gente tem essa seguinte situação, alguns veem o VAR como uma sinalização de punição grave, ou seja, expulsão direta. Outros vêm como suporte para lances mais simples, que não causem tanta polêmica para o público, mas causem muita dúvida para o árbitro. O que vocês acham? Rapaz, você pode repetir? Vamos lá. Boa parte de árbitros aposentados e atuantes veem o VAR como um sinal de punição mais grave do que você poderia ver uma marcação de falta na hora. Outros não veem dessa forma, vem mais como um suporte. Eu acho que é um suporte, cara, porque se você for ver, o árbitro deixou seguir o lance do Brenner. Depois que o VAR chamou e falou, meu Deus, isso aí é pra cartão vermelho. O árbitro foi lá, olhou, conferiu e decidiu dar o cartão vermelho. Eu acho que é um suporte, tem que ser usado assim, né? Embora muitos árbitros ainda tenham se embananado com o VAR, porque também pode ser uma situação assim, o árbitro quer decidir uma coisa e fica o pessoal lá da cabine no ouvido deles falando, não, mas é isso, mas daqui a gente viu isso, e o árbitro dentro do campo ele viu uma coisa, no vídeo ele vai lá, confere e tem a visão de dentro de campo ainda muito quente na cabeça dele. E os outros do vídeo ali podem me confundir, por isso o VAR tem tomado, mesmo quando é consultado, ainda tem errado alguns lances capitais, na minha opinião. Como foi com o Gabigol ontem, né? Com relação ao suporte... A gente vai já chegar lá. Calma, aguente esse desabafo. Aguente o desabafo que a gente vai chegar lá. Com relação ao suporte, o que eu acho muito chato no VAR é quando são feitos gols, tipo, assim, que são, como a gente pode dizer, super, super legais. E mesmo assim o VAR é consultado, que acaba, o jogo é parado, né? O VAR vai lá consultar e isso acaba estragando com o futebol. Tem alguns momentos que até o próprio comentarista que tá narrando o jogo, ele dá aquela parada, né? Aqueles segundinhos ali, já sabendo, né, que vai ser, que provavelmente não será gol. E acaba perdendo o tesão, né, de comemorar ali na hora. Só quem pode chegar a gostar disso é narrador de rádio. Por causa da velocidade que narra um jogo, aí ganha um pouquinho de fôlego. Só esses caras gostam. Agora, eu queria chamar a atenção também para uma má conduta que eu não esperava ver dentro da cabine de análise do VAR. Que é o seguinte, você ter árbitro falando que vai trabalhar de tudo para tentar anular o lance. Sendo que a naturalidade é tentar confirmar o lance. Porque isso acaba queimando o próprio árbitro que tá lá no campo. Pois é, cara, mas vendo assim alguns campeonatos anteriores, a quantidade de erro de arbitragem que a gente tinha, gol impedido, mão na bola que o juiz não vê, falta, pênalti que o cara se joga, tava ridícula a situação, tava ridículo, muitos torcedores não aguentavam mais, muitos erros assim, e a gente via que não era coisa de querer beneficiar um time ou outro, era porque os árbitros erravam mesmo, eram ruins, e o VAR, assim, ele veio para tentar corrigir isso, embora eu acho que muitos árbitros têm errado muito ainda na interpretação, mesmo olhando os lances. Vai ter o lance do Gabigol, que a gente vai chegar daqui a pouco também, que o árbitro consultou o VAR e decidiu não dar o pênalti. São lances assim, de interpretação que tem matado, né, a eficácia do VAR, a eficiência do VAR, como deveria ser.
embora eu acho que ele seja necessário, não gosto muito, mas do jeito que estava aqui o futebol brasileiro nos últimos anos, com erros de arbitragem, assim, toda rodada e muita reclamação. Eu assisti um programa esportivo nos anos passados e não tinha debate sobre o jogo, sobre o aspecto técnico, tático, era só sobre os erros de arbitragem. Foi pênalti, não foi, estava impedido, não estava. Também concordo. E esses debates aumentaram desde aquela resolução da FIFA, lá de 2015, que passou a ser completamente obrigatória a partir desse ano, sobre a mão na bola. Isso aumentou o número de cartões amarelos. Isso também aumentou aquele costume do jogador de fazer aquela comissão de 5, 6 jogadores pra cima do árbitro. Aí ter só um jogador adversário pra defender o juiz. É complicado. O VAR, né? E mesmo com o VAR também, essa pressão dos jogadores não aceitando a decisão ainda é frequente. Como a Paula falou, contra o Internacional e Vasco, o gol anulado do D'Alessandro, que teve depois da decisão do árbitro de anular o gol, os jogadores lá pressionando e o D'Alessandro até tomou cartão amarelo nesse lance, quase que ele que manda o juiz embora do jogo. Isso me lembra uma afirmação também das pessoas que trabalham lá no meio futebolístico, que é o seguinte: embora com o apoio da tecnologia vai ter lance polêmico que o VAR não vai poder analisar, porque a autoridade maior ainda é o árbitro de campo. Gente, vamos ser sinceros, o D'Alessandro também chora por tudo. Muito chorão, muito reclamão. Agora, prosseguindo aqui... Rapidinho. Nesse jogo do São Paulo e Avaí, aqui tu queria comentar sobre o jogo? Eu ia comentar, mas vamos fazer essa tabelinha, começa aí. Sim, eu queria botar um destaque, o Arbolenda, né, vulgo Arbolenda, fazendo o gol da vitória do São Paulo, que suou ainda, mesmo com o Avaí com um a menos, suou pra ter esse resultado, e um belo cruzamento do Daniel Alves, que também me ajudou no Cartola, Ronaldo. Ajudou 11 pontos ali. E o Arboleda... Só não tive mais sorte porque não coloquei ele como capitão, né? Pra dar uma dobrada ali. Até parece que você ia colocar, né? O 100º jogo dele com a camisa do São Paulo, dando o gol da vitória, saiu muito feliz. 100º já? 100º. Assim como na estreia também fez gol. Vai ser lenda aí no time de vocês. Aí levando... Comentando ainda sobre os aspectos técnicos do jogo, o São Paulo, eu gosto do trabalho do Diniz, eu gosto porque eu vejo o trabalho dele dentro de campo, e o São Paulo teve um toque de bola muito legal ali no começo do jogo, mas a partir de um momento se tornou aquele toque de bola inefetivo, né? E o São Paulo teve um volume de jogo muito grande, poderia ter aberto placar antes com o Alexandre Pato, que, na minha opinião, fez a pior partida da carreira dele, foi uma lástima a partida dele. Teve um lance que ele foi tentar dar um chute, em vez da bola ir reta pro gol, a bola foi pra trás. Pois é. Eu Foi estranho. vi nos jornais esportivos de hoje que o Pato perdeu o tesão pelo futebol, né? Não Rapaz, acho. na época em que o Osório era técnico do São Paulo, eu lembro da partida mais polêmica que ele fez, da declaração que ele deu, depois do empate com o Ceará na Copa do Brasil. O Ceará naquela época era lanterna da Série B, e tava jogando com time reserva. Eu lembro. Aí depois do jogo, o Ganso falando, o Pato falando com a maior alegria do mundo, sabe, sobre aquele jogo. Eu pensei, o que esse cara tá fazendo, mano? Ele meio assim, né? Mas eu dentro de campo eu vejo ele se dedicando. Ele não faltou vontade pra ele ontem, faltou qualidade técnica, né? Que ele tem, mas ele tem, mas tava num dia, não tá numa fase legal, o Pato. Tô torcendo pro Pablo voltar logo, pro Pato poder jogar mais aberto e, quem sabe, né, uma posição melhor. Agora, sobre o trabalho do Diniz, eu gosto. Eu acho que se o São Paulo conseguir uma eficiência maior dentro de campo, nas finalizações, vai conseguir engrenar, né? Já estamos no G4, como algumas pessoas falando que não tínhamos condições de chegar. Estamos lá. Pois é. Queria aproveitar esse momento aqui para fazer uma perguntinha. Pra qualquer São Paulino que estiver assistindo também poderia responder. Daniel Alves, serve como meio campo ou não? Lateral. Ontem ele foi como lateral e jogou bem. Gostei dele, apoiou bem. Cruzamento, chegou no fundo, tabelou com o Antony. Como lateral ele foi muito bem. Chegando de trás, deu uma caneta linda no jogador do Avaí. Ontem ele jogou muito bem, como os amigos aqui falaram, foi muito bem no Cartola também. Deu uma assistência, mais uma, né? Ele já tinha dado algumas... Já deu outra e justamente nessa outra assistência dele eu tava com ele também. O Daniel, tá me salvando, hein, velho? Como lateral, ele é o melhor lateral do Brasil, certamente. Se eu não me engano, foi a falta, né, que ele cobrou, a assistência foi. Que acabou resultando em gol? Foi. Como lateral, ele joga muito, ele é o melhor lateral do Brasil, disparado. Não, que é isso. Não é. Engole seu clubismo, Ronaldo. Que é isso, Ronaldo? A gente engole tem seu muito laterais clubismo. bons. Quem que é o titular da seleção brasileira?
mas essa não é a questão. Quem que foi o bola de ouro da Copa América? O que a gente já comentou aqui, o... Rafinha? Não, o Rafinha. O Rodinei. Não, o Dani. É o Rodinei. O Dani cara. não. Ela falou Rodinei. O Dani não vai ser titular da próxima Copa do Mundo, eu tenho certeza disso. O que ele tá fazendo agora é só esquentando lá a posição. Eu não sei. Vasica não, rapaz. Não, vocês estão sendo sinceros. E o Rafinha tá jogando uma bola redonda e eu não... Se eu dizer Marcos Rocha, vocês vão dar um pulo aí da cadeira. O Rafinha é um grande lateral, isso aí não tenho dúvidas disso, mas quer comparar o Rafinha com o Daniel Alves, você não... Brincadeira, mano. Um dia estavam comparando o Pará com ele. Agora sim, vamos falar do jogo mais esperado da rodada? pela Paula. Vamos passar pra Paula aí. Pois é, Paula. Toca a bola, Paula. Flamengo 2-0 no Fluminense. Suas primeiras impressões. Era pra ter sido 3. Não teve gol do Gabigol, porque meteram a mão na gente. O VAR, que é pra dar assistência, não tá dando essa assistência pra gente. Tá roubando a gente na mão grande. Não, gente, agora falando sério. Tudo que eu falei é verdade. Mas o jogo foi um jogo muito bonito. Muito bonito mesmo. Gente, eu tô muito clubista hoje. Calma. Deixa eu falar uma coisa. Se você se irritou, olha, tem um cara que se irrita menos, geralmente, que é o próprio Gabigol. Porque toda vez que tem análise do VAR, ele espera, aí se sai gol, mesmo que demore 6, 7 minutos, ele tá lá comemorando que nem um louco. Entendeu? O Flamengo jogou com 12 jogadores ou o Fluminense estava jogando com 10? Se é que vocês me entendem. Já vai começar o papo do Varmengo de novo. Eu acho que o Fluminense estava jogando com 9, com 8, porque Ganso e Nenê é menos 8. É, isso que eu queria chegar nesse ponto aí. O Ganso, mais uma vez, horrível no jogo, hein? O cara não tá jogando nada. Do Flamengo tem o menino dos clássicos ali, Bruno Henrique, marcando gol aí novamente. Pra mim, o melhor jogador do time no ano. E é engraçado, só uma curiosidade aqui, quando eu coloco o Bruno Henrique como capitão, ele não... Ou ele só faz um golzinho ali e dá uma assistência, e quando eu não... Isso não, é ruim? Pra exigência de uma seleção brasileira, e quando eu coloco o Gabigol como capitão, o cara não faz nada, mas fora isso... Esse é o ser mais clubista desse programa. Isso eu garanto. Agora, se fosse debate sobre jogador de Palmeiras, ele ia estar mais técnico. É meio que um paradoxo, né? Colocar jogador aí do time contrário, que tá brigando pelo campeonato, contra o meu time. Não, mas eu acho assim que, mais uma vez, a gente deve destacar, né, o trabalho do Jorge Jesus. Porque eu, como torcedora, até começo do ano mesmo, tinham muitos jogadores que a torcida metia o palmo e falava muito, chegava a pedir a saída desses jogadores, e ontem a gente viu o Rodinei, por exemplo, jogando bem, né? Efeito Jorge Jesus, hein? E ali tem tirado o melhor dos jogadores, então eu acho que temos sim que destacar. Vamos aí desmentir, né, as pessoas que estão falando que Jorge Jesus já está falando em ir embora. Ele não vai. Não vai. Jesus é nosso. E mais uma vez, foi uma boa partida. Foi um belo futebol, como a gente gosta de dizer. Não, só quero citar aqui que são agora 10 pontos de vantagem. Já comentei sobre isso. Já estão dizendo que não é mais segue o líder, segue o líder. Estão exagerando. Pois é, galera. Agora vamos para um momento extremamente importante. Vamos pro nosso Palpita Gol. Roda a vinheta aí, Diego. Vamos começar o Palpita Gol de hoje, claro, com Libertadores. E você que nos acompanha no nosso novo Instagram, Falcon Sports, né? Segue a gente aí, pessoal. Segue a gente, deixa seu palpite lá também, participa com a gente. A gente aqui no próximo programa vai ler os palpites de vocês e vai trazer aqui ao vivo também no nosso programa. Ver quem é que entende mais de futebol do que a gente aí. Com certeza, acho que todo mundo. Não vai ser difícil, né? E vamos falar sobre Libertadores aí, vamos pro jogo. Primeiro jogo, Flamengo e Grêmio. Vai ser um jogaço de bola, hein? As duas equipes ali num momento fantástico. O Flamengo ali é líder do Brasileirão e o Grêmio ali sempre disputando, né? Como tu já comentou, né? Enfatizou bem, né, Vinícius? Várias vezes aqui. O Grêmio ali sempre brigando pelo título da Libertadores. Ainda não chegou. Talvez, né? Vai chegar aí, se passar pelo Flamengo.
Mas eu espero um jogaço de bola, vai ser um grande jogo. A gente já viu isso no primeiro jogo, né? Apesar do empate, são duas equipes bem montadas, bem treinadas e eu espero um bom jogo. Lembrando que mas você falou, não deu seu palpite? Seu placar, filho? Não é querendo ser anti não, mas eu vou torcer muito por um 2-0 do Grêmio. Bom, vamos acompanhar de perto, né? Eu, Vinícius e Nicolas ali com o secador na mão. Sim, com certeza. Cara, eu acho que vai ser um grande jogo, assim, o Flamengo recuperou seus principais jogadores e o Grêmio também vai ter seu time principal, não teve alguns jogadores no primeiro jogo, né? Mas vai ser um grande jogo de bola com tensão a todo tempo. Cara, eu não vou conseguir fazer um palpite a favor do Flamengo. Embora no meu... Mas isso não é questão pessoal, é questão realista. Não. Seu coração, é isso que eu vou falar. Eu acho que no meu entendimento de futebol, na minha análise tática fria, eu acho que o Flamengo é favorito a passar. Eu acho que o Grêmio, assim, é como se já estivesse passando o tempo do Grêmio e o tempo do Flamengo é agora, né? Esse ano, pode não ser no ano que vem. Assim como a gente falou isso do Palmeiras no ano passado, eu já comentei aqui, o tempo do Palmeiras era naquele ano. Era ano passado, chegou na semifinal da Libertadores, estava 17 jogos invictos no Brasileiro. Isso só corrobora por o que eu falei no começo, né? Futebol é uma caixinha é de momento. E esse é o ano do Flamengo, né? Esse é o momento. Eu acho que não é o momento do Grêmio mais. O Grêmio tá ali por pura competência, por pura maestria no trabalho do Renato. Mas o momento, a sorte de campeão é isso, a sorte de campeão. Gente, vamos aplaudir esse homem sensato, pelo amor de Deus. É o cara que mais falou com o coração nesse programa. Não, a sorte de campeão. Nossa, tô indo do Flamengo. E ó, só lembrando que ele é São Paulino, tá bom, pessoal? Eu sou São Paulino, mas eu sei reconhecer quando o time tá com sorte de campeão. Eu falei isso do Galo em 2013, falei do Corinthians em 2012 e falo do Flamengo acho que o maior exemplo é a partida contra o Emelec. Quando o Flamengo tava naquele trabalho todo conturbado, tinha chance de ser eliminado ali nos pênaltis. Por um pouco, hein? E passou, e aí o time engrenou ali e tem sorte de campeão. E até o momento que tava jogando contra o Grêmio, quando o Grêmio pressionava no segundo tempo, foi lá e fez o gol. Então, eu, friamente acho que o Flamengo é favorito, mas o meu palpite é 1-0 Grêmio. Agora você acaba com isso. Pois olha, essa sorte de campeão parece muito com a do Atlético Mineiro. Vocês lembram? Sim, lembro. São Vitor. Nossa, sensacional, mas toca o barco. O time também parecia, né? Era um time ofensivo, que jogava bonito. O Bernardo jogou. É um time parecido. E como os ingressos para as partidas acho que já estão esgotados, Esgotados? Eu disse que já ficou torcedor do jogo do Fla-Flu. No banheiro. E já é para acompanhar a partida. Nossa, eu ri demais esse áudio. Na minha opinião, vai ser um jogo que vai dar Flamengo pressionando ali toda a vida. Só que o Grêmio vai conseguir se defender bem ali. O Renato Gaúcho já deve ter aprendido com o jogo lá passado. E creio que vai ser um jogo bom. Vou estar assistindo. Eu vou ter que gazetar uma aula aí. Não é querendo a Macri nem me conhece. Ela ama muito seus alunos. Porém, eu tenho que dizer que vai pros pênaltis dessa parte. Quem passa nos pênaltis? Passa a Grêmio. Boa. Eu concordo com a ideia dos pênaltis, até porque eu quero ver também um jogo dramático, sabe? Um empate até o fim, sabe? Maravilhoso, mas eu queria ver pênaltis com o Flamengo passando dessa vez, sinceramente. O Flamengo, depois de toda a revolução que passou no time, financeiramente, tecnicamente, é o melhor exemplo que o clube pode dar, mas até um pouco atrasado. Depois de 10 anos, depois da conquista do último Campeonato Brasileiro, o time passou por muita coisa. Eu espero que o Flamengo passe nos pênaltis. Mas em questão de jogo, eu acho que o Grêmio vai acabar massacrando o Flamengo. Vai, porque eu acho que o Renato já cansou de ficar tanto tempo poupando o jogador. Eu falei isso. Duvido muito. Mas vamos ouvir a opinião da Paula. Vocês não têm pena do meu coraçãozinho. Você tem que ser realista, hein? Você vai aguentar tanta emoção? Vocês não têm pena do meu coraçãozinho, pelo amor de Deus. Não quero pênalti. Eu acho que vai ser um jogão mesmo. Eu espero, né? Até porque é uma semi de Libertadores, então a gente espera um bom jogo. Mas eu espero que se resolva ali no tempo regular, né? 2-1 pro Flamengo.
Vai ser aquilo lá, né? O Flamengo vai começar em cima do Grêmio e a meta do Grêmio é resistir aos primeiros 15 minutos, acredito eu, pra depois começar a fazer o jogo de envolvimento dele. Lembrando que a gente vai estar dentro de casa. Vai dentro de casa. Lembrando que o Grêmio também tem um time muito bom. Tem um time muito bom. Lembrando que vai ter o Maicon de volta, que é um cara que dá uma dinâmica no meio campo. Vai ter o Léo Moura, né? Não vai ser mais o Galhardo que falhou no lance do gol. Lei do ex logo com o Léo Moura. Enfim, Léo Moura não quero comentar, né? Tava aposentado bonitinho, não sei o que ele Nossa, vou só adicionar aqui uma coisa aqui pra enxergar a Paula. Léo Moura, como você já sabe, já disse que quer se aposentar pelo Grêmio, tá bom? De novo. O Léo Moura, quando só abrindo aqui uma discussão, quando ele foi especulado no Vasco, tipo, ali acabou, pros torcedores, né? Acabou ali tudo que a história dele todinha com o Flamengo. Pois é, tinha jogador que tinha tatuado o corpo dele todo na perna. Ficou 2 semanas sendo enfiado na vida dele, até ele ser especulado novamente no Coritiba. Pois é. E a gente tem, do outro lado, a gente tem o clássico argentino, Boca e River. Aí é pesado, hein? Aí é confronto... Aí são 2 times pesados de verdade na Libertadores. Do outro lado só tem um. Não vou dizer qual. Vocês interpretam o que vocês quiserem. Mas aí são 2 times pesados, né? São 12 títulos de Libertadores em campo. E o River com uma vantagem de 2-0, mas o jogo é lá em La Bombonera. Cara, eu acredito no 2-0 do Boca e confronto nos pênaltis, Boca passando. Aí eu espero um pênalti jogo. Você é um jogaço, né, também? O clássico ali argentino, já fizeram a final ali do ano passado e apesar da vantagem, né, eu acredito numa vitória do River de 1-0 e passa River. Pois é, eu acho que passa o Boca, concordando com toda a teoria do Vinícius, porque eu quero ver um time brasileiro, seja Grêmio ou Flamengo, dando chocolate no Boca. Ganhar do Boca dá muito mais gosto. O Grêmio, né, tá entalado ainda com o Boca ali, né? Na minha opinião, o Boca jogando na Bombonera vai pra cima do River ali com tudo, vai conseguir uns 3-0 e vai se classificar. Essa final que vai ser contra o Grêmio. Vou só complementar aqui um comentário. Pessoal, a gente falou que espera um jogo dramático, decisão nos pênaltis, mas pense aqui de novo. Não tem mais nenhuma possibilidade de a gente ter um domínio tático, sabe? Um time sobre outro? Não, eu não espero isso desse jogo, não. Na minha opinião, só se for do River, porque o Marcelo Galhardo é um técnico muito superior. Mostrou isso com um time mais inferior do que o do Boca, em termos técnicos, foi lá e fez 2-0. O Marcelo Galhardo é um técnico a ser respeitado. E eu acho que quem for pra final com o River, se o River passar, vai ter muita dificuldade. Vai ser uma grande final, né? Independente dos clubes que estarão lá, né? É isso. Pois é, galera, nós encerramos mais uma edição do nosso querido Falcon Esportes. Nós vamos estar de olho nos jogos de meio de semana e decisões no futebol e em outros esportes também. Acompanhe o início da NBA e as outras decisões no Brasileirão e em outras competições internacionais. Galera, não se esqueça de seguir a gente no nosso Instagram e na nossa rede social. A gente fica muito feliz aí pelo carinho que a gente tem alcançado e muito obrigado. Vamos acompanhar a rodada de sexta-feira, se Deus quiser a gente tá de volta para dar esse resumo do que aconteceu e se Deus quiser a gente vem de azul. Valeu, galera, tamo junto aí nesse importante trabalho aí da gente, nós alunos de jornalismo da faculdade, vamos tocar o barco. E dependendo de quem se classificar, vai ter uma festa mais, como é que eu posso dizer assim, esticada, né? Porque quinta-feira é feriado aqui, aniversário de Manaus. Né? Eu já tô com minha passagem comprada. Se o tal do time vermelho aí passar, eu já viajo, desligo meu celular. Eu tô no Rio quarta-feira já, só volto no domingo. E lembrando, mais uma vez, sigam a gente nas redes sociais, falconesportes.widenfmf. Valeu, galera. Obrigado aí pelo carinho de vocês. Até sexta. Sigam a gente até sexta. Até sexta. Tchau, obrigado.